Estou falando sobre igreja, né? E falando sobre, na verdade, koinonia. Eu comecei, seria a terceira que eu falaria sobre koinonia, ou comunhão. E hoje eu quero falar, vou partir do pressuposto que a primeira comunhão que nós temos que ter é com Deus. Amém? O que eu falei nos outros cultos de koinonia, dessa comunhão, dessa fraternidade, é que ela é uma coisa que ela é espiritual, ela não é uma coisa humana. Nós não temos a tendência humana de compartilhar nada com ninguém. É ou não é verdade? Na hora da fome, você quer comer. É ou não é verdade? Mas é óbvio, você tem um filho, daí você fala, ok, né, tem um vínculo, eu vou e assim vai. E hoje eu quero falar sobre comunhão do Espírito, mas eu quero usar essa palavra de uma forma que assim, ó, estamos comemorando 1 ano de igreja! Você não fica feliz? Verdade foi ontem, né? Por isso que nós começamos com os homens, mas hoje, primeiro domingo e ceia, né? Dia que o pessoal celebra os mortos, nós celebramos vida. É de Deus, é assim mesmo. Então, vou pregar uma mensagem simples, rápida, mas assim, falando o que eu gostaria de aplicar a mensagem para vocês. Vamos a um cenário assim que é o bíblico. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ela conta a história de diversos personagens bíblicos, pessoas que viveram, né? A diferença da cultura hebraica na literatura hebraica é que eles têm como padrão documentar tudo o que aconteceu. Amém, amados? Genealogia das pessoas, não tudo obviamente do jeito que a gente com início, meio e fim, mas eles na história de um personagem, eles não omitem nada. Se o personagem teve falha, Davi era um homem segundo coração de Deus, mas o que ele fez? Matou o marido de uma mulher, né? Não matou, mas colocou lá na frente de batalha para morrer, mesma coisa que vendar o cara e jogar ali na frente da BR. Né? Assim que ele fez, matou, ficou com a esposa dele, na verdade tinha adulterado, e a Bíblia não deixa de comentar essas falhas. Contudo, tudo isso é reestruturado em Cristo Jesus. Amém? Jesus, quando o Espírito Santo vem, ele pode habitar num corpo aqui nessa terra, porque Deus é santo e ele não habita onde não é santo. Então teve que vir um corpo que se manteve santo para o Espírito poder permanecer. Amém? Todos os outros personagens bíblicos, o Espírito vinha, empoderava e saía. Vinha, empoderava e saía, vinha, empoderava e saía. Agora ele habitou num corpo. Então Jesus, depois que ele termina a sua carreira, eu creio, e muitos teólogos corroboram com isso também, que ele serviu ao pai dele até o pai dele falecer. Né? Então, Jesus não viu a perda da mãe, mas muito provavelmente ele viu a perda do pai, porque não há nenhuma documentação da história do pai, e no fim do ministério dele ele pede para João cuidar da mãe. Então, provavelmente Jesus serviu José como carpinteiro, né? Como, na verdade, um tecton, a gente fala carpinteiro assim, mas é um modo de falar, porque na palavra do grego é construtor. Até porque, vamos pensar assim, será que Jesus ia ser carpinteiro? Aquelas casas não tinha armário, coisa para ficar fazendo, era um construtor, amém, amados? E ele deixa isso, ele vai para o Rio Jordão, ele é batizado no Espírito Santo, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele, depois que ele é cheio do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito conduz ao deserto, ele vai para o deserto, ele passa 40 dias sem comer, né? Bebendo, né, água, provavelmente ninguém vive sem, e Jesus era homem também humano, então bebendo água, ele é tentado em todas as coisas, é importante a gente pensar nisso. Provavelmente o Satanás foi mandando tudo quanto é principado, potestade, hoste, até que no final a Bíblia fala que quem veio tentar ele? O próprio Satanás. Aí ele veio tentar Jesus. Jesus vence o Satanás. Amém, amados? Com a palavra, mesmo tendo necessidade das coisas, ele vence o Satanás. Depois que ele vence o Satanás, ele sai do deserto, daí a Bíblia diz que ele sai cheio do Espírito e em poder. Então, a partir daí a gente começa a ver diversas coisas. Desde o começo da história de Jesus a gente vê a remissão de algumas coisas. E hoje eu quero pregar algumas coisas crendo que você já recebeu o Espírito Santo. Se não recebeu, está aqui pela primeira vez, nós vamos orar por isso no final do culto, não tem problema. Mas, então, vendo como quando o Espírito começa a partir da vinda de Jesus, desde o início da vinda de Jesus, né, começa uma remissão da história da humanidade. Jesus começa a arrumar todas as coisas e reajustar. E uma das coisas que eu quero começar pregando aqui hoje e falar é principalmente algo que a gente usa muito no Antigo Testamento e que é importante no início da nossa vida cristã. Qual que é, pastor? Saber se afastar de algumas más companhias. Quem já viveu isso? É óbvio, né? Mas aqui eu quero começar pregando nisso. Quando você está cheio do Espírito, aí começa um processo inverso. Como assim, pastor? Você tem autoridade sobre todas as coisas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu quero começar a pregar aqui com vocês. Vamos só para um versículo frisando nossa comunhão com o Espírito aqui, como diz a palavra, né?
Espera aí. Vamos ver. Ótimo. Fiel é pelo qual fostes. Tá, vocês estão meio dormindo ainda? Calma. Chacoalha quem está na sala. Fala, acorda, irmão. Vamos lá. Ó, irmãos, aqui, ó. Para quem é corintiano, esse aqui é um texto bom. Né? Corintiano que diz que Deus é... Né? Não é isso, né? Embora aqui o Corinthians perdeu, você vê, ó. Coríntians 1, versículo 9. Né? O placar ficou meio elástico aqui. Só para você acordar que eu fiquei inventando alguma coisa aqui. Vamos lá. Vai. Fiel é pelo qual. Então nós somos chamados para ter comunhão com Deus. Amém? Esse é o nosso chamado, é o desígnio nosso. Vai. De seu. O nosso Senhor. Nossa comunhão espiritual, que é a primeira, ela libera todos os outros tipos de comunhão. Se eu não tenho Espírito Santo, se eu não tenho o amor de Deus em mim, eu não vou amar o próximo. Agora, é inevitável que quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou fazer isso amando ao próximo. Porque Deus não se vê, Deus é Espírito, a Bíblia diz. Então, Deus escolheu ser amado no próximo. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala assim, sou o seu objeto de amor. Se é casado, né, você pode até mexer a sobrancelha, assim, que você já entendeu, né? Amém. Mas se não, objeto do amor, de cuidado, de arravá, né, de proteção entre todos nós. Devemos amar uns aos outros. Ok, estamos comigo? Voltando à história de Jesus, Jesus está lá, ele foi cheio do Espírito Santo. E olha o que ele vai fazer, e é aqui eu quero começar a pregar para vocês. Amém, amados? Ele vamos lá. Como então nós temos comunhão espiritual e qual o efeito dessa comunhão? Lucas capítulo 4 eu vou descrever. Temos uma comunhão com Deus, somos cheios do Espírito. O que o Espírito espera que nós façamos? Espera que nós façamos isso. Ó. Vamos ver o que Jesus fez, que ele é o exemplo. Lucas 4,16, leia comigo. Ok, então Jesus era 100% homem. Amém? Ele era 100% humano e também era 100% homem. Jesus era homem e macho. Quem estava ontem, né? Era homem e era macho. Era homem e era macho. Ok. E indo para Nazaré, onde ele fora? Criado num lugar que todo mundo conhecia ele, em que ele era quem? Quando você vê a sequência do versículo lá, para quem já leu esse texto, não é esse o filho do carpinteiro, do construtor? Sim, onde ele era uma pessoa que todo mundo conhecia. Ele foi criado ali. Jesus fez algum milagre antes dele receber o Espírito Santo? Não. Jesus era uma pessoa normal. Claro, tinha algumas habilidades, porque ele sempre foi onisciente, então você vê que ele com 12 anos já discutia a lei. Então tudo que falavam para ele da lei, que ele teve que aprender, porque ele se colocou como humano, mas ele tinha habilidade de gravar, graças a Deus. Até porque ele ia vendo que aquilo era a seu respeito, né? E, ok, mas viveu normal ali. Por que você está dizendo isso, pastor? Vamos ler de novo desde o começo, daí eu vou para o meu ponto. Indo para... Ok, primeira coisa que eu quero falar para vocês, estando cheios do Espírito. Posso ouvir um amém? Que vocês estão. No começo, quando a gente vê Abraão, o chamado para Abraão é assim, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrar. Abraão, que é o pai da fé, ele tem essa tipificação. A família dele era de Ur dos Caldeus, eles sacrificavam criança, ele construía ídolos, os pais dele, para o plano que Deus tinha que ser algo diferente na vida dele. Então ele fala, sai, se consagra, sai desse lugar. O mesmo Jesus fez quando ele foi para o deserto. Saiu, se consagrou, venceu. Mas aqui eu quero falar de algo muito importante para todos nós. Quando somos cheios do Espírito Santo, devemos voltar para casa. Amém? O que quer dizer isso, pastor? Olha para Jesus, indo para Nazaré, onde fora? Criado. Ele entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, que ele sempre ia e se levantou para ler. Então já era um costume dele, talvez diversas vezes ele fazia a leitura ali no sábado das escrituras, na sinagoga. Né? Ou não sei se propôs, ou ele levantou e era o costume, eu não sei exatamente o processo litúrgico da sinagoga. Depois eu estudo e passo para vocês, não tem problema. Eu sei que tem algumas coisas que falam assim, eu já vi de pregação, mas eu estudei, então não vou terceirizar. Amém, amados? Mas ele se levantou para ler. Mas aqui o que eu quero falar para vocês? Individualmente e nós comemorando um ano de igreja. Tempo de voltar para casa. Como assim, pastor? Tempo de nós irmos para nossas casas, mas tempo de irmos para os lugares onde nós somos criados. Em que sentido, pastor? Abraão sai da sua casa. Só que em Jesus muda todas as coisas. Jesus volta para o lugar. O que quer dizer isso? Sabe por quê, amados? Porque voltar para o lugar onde você foi criado, depois que você se converte, é a coisa mais difícil que tem.
Por quê, pastor? Porque uma vez que eu tenho um encontro com Deus, eu não sou mais o mesmo. Quem já percebeu isso? E aí parece que você é um estranho no ninho. É na verdade. Você fala, meu Deus, mais fácil ficar com minha família da fé do que ficar com a minha família normal ou com meus amigos, porque é tudo diferente. Eu tenho meus amigos que são meus amigos, eu falo que são meus amigos de vida, e são mesmo. De vida que eu digo assim, eu tenho uns amigos que eram os amigos dos meus pais ou de onde eu morava. Mas depois que eu fiz 14, 15 anos, você faz suas amizades, não é? Que você escolheu, o que a vida te deu, sei lá, mas você escolheu. Você tá? E eu falo isso com muita ênfase, porque assim, ó, amados, os meus amigos, nenhum nunca veio na igreja. Por quê? Porque para eles, sabe quem que eu sou? O Fabinho. Eu sou o Fabinho. Claro, um ou outro, quando tem uma dificuldade, um problema, daí liga para orar, que dessa hora você apela para todo mundo, né? Quando você está com um problema. Mas, no geral, o lugar mais difícil de você ser reconhecido é no meio na igreja não é diferente, amados. Não é diferente. Na igreja, eu vou vendo assim, né? Ontem eu estava, posso falar do Alan, posso falar do Antônio que pregou ontem, né? Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o Antônio está pregando no evento de homens. Mas eu lembrei dele com 17 anos, chegando assim, meio bombadinho, né? Eu não sei se ele usava uns venenos, talvez usava, né? Mas aquela carinha assim, né? Meu Deus do céu. Agora, homem casado, pregando. Talvez, para muitos, escutá-lo é difícil, porque conhece ele, porque aquele é o Antônio. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Como na minha vida, então, o lugar mais difícil realmente de nós sermos reconhecidos é na nossa casa, mas é o lugar que Deus quer fazer algo em nome de Jesus. Amém? Pelos nossos parentes, pelas nossas pessoas, pelos amigos que nós conhecemos. Ok, estou bem, pastor, estou blindado, está cheio de espírito, volta para os seus. Amém? Faz as coisas que tem que fazer, busca as pessoas, traz a estruturação que tem, essa cidade precisa ser salva. Quem tem algum relacionamento que não está salvo? Então, que Deus já te dê um envio em nome de Jesus. Amém? Um lugar de sempre, esse lugar de se levantar, né? Na sua casa, na sua família, em todas as coisas. Então, voltar. Abraão era sair, mas Jesus ele volta. Ele volta para o lugar mais difícil. E ali, como é que as coisas vão acontecer? Primeira coisa, volta e se levanta. Amém? Em que posição, pastor? Em oração, na palavra. Vocês estão comigo? Sim ou não? Chacoalha quem está do seu lado e fala, ganha alguém para Jesus, meu irmão. Né? Os meus são sempre um chamado para ação, amados. A gente volta para os que a gente ama até que todos sejam salvos. Amém? Seguindo, vai. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. É um dos profetas que mais fala a respeito do Messias, que mais faz profecias a respeito do Messias. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então, aqui eu gosto dessa situação. Jesus sabia todas as coisas, sim ou não? Sim, era onisciente. Ele se levantou para fazer a leitura, eles deram o livro do profeta Isaías, e aqui o que eu coloquei é que Jesus pega aquele livro, e o que o Senhor falou comigo quando eu estava meditando esse texto, foi quarta-feira que eu preparei essa mensagem, o Senhor me mostrou assim, a disposição de Jesus de estar com eles, mesmo não concordando com aquele circuito, de um processo religioso. Vocês estão comigo? A sinagoga, para quem não sabe, ela vem depois do exílio babilônico. Então, não era nem no templo. Era um lugar onde se reuniam nos pequenos vilarejos para fazer a leitura, o Shabat. Não tem problema quanto a essas questões. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó. Jesus era contra um sistema religioso que não demandava relacionamento com Deus. Amém? Ele não queria isso. Todos os milagres de Jesus do Evangelho de João, que João descreve como sinais, é Jesus confrontando os fariseus. Em tudo. No sábado não pode curar, o que ele ia fazer? Curava. Na tal festa não pode tal coisa, ele fazia aquelas coisas, confrontando o sistema para mostrar que o cumprimento era nele. Mas aqui eu vejo algo importante que eu quero trazer profeticamente para nós. Tempo de voltarmos para os nossos e participar. Como assim participar, pastor? Daquilo que é lícito, daquilo que convém, de todas as coisas. Participe. Amém, amados? Quem pode comer com alguém? Quem pode chamar alguém para sua casa? Quem pode sair com alguém? Não vai na balada, né, irmão? É que tem os irmãos que, pelo amor de Deus, beleza, pastor, eu vou participar com eles lá, né? Voltar para as drogas. Não estou falando nada, pelo amor de Deus. Não tem nada disso. Mas aqui é um bom lugar para estar, né? Presença, gostoso. Mas a nossa ação efetiva é quando a gente sai para lá do portão. Quando a gente volta para a nossa casa, quando a gente volta para o ambiente, para os jovens quando voltam para a escola. E ninguém quer voltar para a escola? Ninguém falou amém? Para os jovens quando voltam para a escola.
para a faculdade, amém, amados? Lá que é o lugar. Não, pastor, nem fala disso. Hoje é domingo, amanhã já é segunda, né? Quem gosta de ir na escola? Quem não gosta? Santo Deus. As crianças. Tá igual o vídeo que eu estava vendo lá com meus filhos esses dias que a gente olhou lá no Instagram, daí, né? Coisas de criança. O menininho chega da escola e a mãe feliz. E aí, filho, aprendeu tudo? Ele acha que não. Vou ter que voltar amanhã. É mais ou menos isso na escola. O pai pergunta, aprendeu tudo? Os meus me respondem, não aprendi nada. Eu falei, eu pago essa escola para quê? Não, eu fico indignado, fico pensando. Os seus falam isso também? Joaquim fala, meu Deus, você fala também pro Diogo, o que você aprendeu hoje? Nada, meu Deus do céu. Onde está indo meu dinheiro aqui, né? Ok, vamos lá. Voltando, brincadeiras à parte, tem coisas que nós precisamos participar. Amém? Do que é lícito, precisamos acolher, precisamos ser hospitaleiros, precisamos cuidar das pessoas, precisamos amparar as pessoas. Posso ouvir um amém? Né? Participe daquilo que dá para participar, daquilo que não dá, você sabe, o que é lícito, o que não te convém, o que não pode te dominar. Eu falo muito isso. Cada um sabe sua dieta autorrestritiva. Posso ouvir um amém, amados? Meu problema que eu tive, o único vício que eu tive, que eu fui preso, que era uma prisão, era pornografia. Então, eu não posso ver filme, eu não posso ficar em rede social, eu não tenho problema com gente assim, não tem problema nenhum de verdade. Eu sou professor de educação física, eu vejo gente, acho bonito. Eu só tive 2 relacionamentos de intimidade, relação sexual com pessoa na minha vida inteira, nos 45 anos que eu tenho. Então eu não despertei desejo, eu não alimentei minha carne nisso. Amém, amados? Foi tudo com relacionamento que eu tinha, relacionamento emocional. Então eu não tenho problema nenhum. Eu vou na praia, não mexe nada comigo. Vê um monte de gente de biquíni, para mim é tudo gente. Mas se eu assisto um filme que tem sensualidade intencional, consegui me fazer entender, sim ou não? Ou se eu vejo um programa de TV que tem alguém dançando lá no fundo, mesmo que eu não esteja vendo a pessoa que está lá no fundo, eu já percebo que tem algo que não me faz bem. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Então é óbvio que tem coisa que eu não posso ir, lugar que eu não posso ir, que não me faz bem, que não tem aquele ambiente. Mas mesmo assim, o chamado de Deus é que nós possamos ir às pessoas. Então participa do que dá para participar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Né, vai, ganha gente, né? Tem gente que às vezes se converte, nunca mais come com o pai, nunca mais sai com a mãe, nunca mais. E eu entendo que em alguns ambientes é só Jesus para ajudar, né? Mas fica até a hora que dá ali, vai, mas participa, né? Não desconecta totalmente das pessoas. Eu entendo, enquanto você está se fortalecendo, é importante se preservar, estar com os seus, mas tá cheio do Espírito, bora ganhar vida, amém? Tá cheio do Espírito, bora sentar com pessoas que não são crentes. Né? Eu voltei a fazer academia esses dias, faz um mês, né? Na verdade. E aí eu falo, como é bom em lugar que não tem crente, né? Você pode falar de Jesus, convidar as pessoas, na verdade, interagir com as pessoas, é bom demais. Ainda mais eu que sou pastor, se deixar eu só falo com crente, irmão. Né? Só fico com crente, então é bom interagir. Tempo de voltar, quem pode dizer amém? Quem lembrou de algum amigo agora? Vamos orar por esses amigos em nome de Jesus? E vamos crer que no máximo até o próximo ano eles vão estar aqui na igreja? Você vai trazer? Você vai primeiro voltar a relacionar em nome de Jesus. Já vamos orar já? Vamos manter profético o ambiente, vai. Coloca aí o nome desse teu amigo, desse teu familiar, da pessoa que em breve vai estar com você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos voltar. Eu sei que para o Senhor foi muito difícil voltar para aquele lugar onde o Senhor já não era mais Jesus, mais o Cristo, mas o Senhor com certeza impactou pessoas foram tocadas naquele ambiente, muitos se maravilharam com aquilo que o Senhor compartilhou, com aquilo que o Senhor leu. Então nos ajuda a voltar para esses lugares, para que nós possamos resgatar pessoas, trazer pessoas, amigos da escola, jovens, familiares, pessoas que nós não convivemos há muito tempo, às vezes alguém que está desviado. Que o Senhor nos ajude a resgatar essas pessoas, e esses nomes que o Senhor trouxe na nossa mente são pessoas que o Senhor está nos mostrando, e nós profetizamos que num breve tempo eles estarão aqui. Para as mulheres eu já quero profetizar, porque eu sei que tem um evento de mulheres gostam de estar juntas, muitas aqui vão trazer muitas amigas no próximo sábado, e será um dia de quebrantamento, de unção, de palavras proféticas, serão transformadas em nome de Jesus, e quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá. Se dispõe a participar. Amém. Tem crente que se converte e vira chato, irmão. É sério. Amém? Olha para quem está do lado e fala, você não é assim, irmão. Eu entendo, tem coisa que dá e tem coisa que não dá, mas ok, né? Veja os ambientes. Seus amigos jogam bola, joga a bola lá. Quem pode dizer amém? Nenhum marido quis aproveitar a oportunidade para dizer amém?
Vou até tirar minha blusa aqui, já que está gravando, para fazer propaganda. Vai gravar o da noite ou não? Não, né? Devo fazer propaganda. Olha, fala nisso, deixa eu fazer um merchandising no meio aqui. Não tem problema. Eu jogo ali, manozinho. Vamos fazer um merchandising. Ficou bom? Eu gostei. Melhor material, custou caro, é cara mesmo. É dry até com elastano. É o melhor dry que tinha lá de uma empresa que faz, não vou fazer propaganda, vai sair aqui na filmagem, mas fizemos o melhor. Só vamos fazer as coisas da melhor qualidade para a igreja? Né? A camiseta, a única coisa eu peço perdão, só das crianças que eu não fiz com o melhor algodão de todos. Os outros é tudo um algodão super caro para Deus, né? A gente usar coisa bonita, mas essa aqui eu gostei bastante. Serve para o ano da Copa, para você profetizar. Não é verdade, né? Também serve para ir... Serve para votar, serve para um monte de coisa. Né? Bonita, tal, né? Brasil, cima da igreja. E o mais legal, FRG, para quem não sabe, é Fazenda Rio Grande, tá? Não é Fábio, não sei quem. É Fazenda Rio Grande, salva. E que número que está aqui? 10, mas em algum lugar, não sei se é desse lado. Aqui, na verdade, tem um 0 e um porcentagem aqui. Na verdade, é profética a camiseta. Fazenda salva 100%. Quem crê? Eu também. Vamos ganhar uma cidade para Jesus, irmãos, né? Então, você que gosta de jogar bola, vai lá no futebol e joga bola. Na hora que os caras começam a beber, você vai embora. Mas joga a bola e faça gol. Né? Ou para quem é goleiro, não deixe o cara fazer gol. Né? Seja melhor, goleiro atrapalha a vida de todo mundo, estrague o futebol de todo mundo, que goleiro estraga o futebol de uns irmãos. Né? É aquele lance mágico, né, Rafa, que vai fazer, o cara, goleiro acabou com a minha vida. Né? Não deixe se consagrar. Mas, ok, mas participa daquilo que pode. Posso ouvir um amém? Mas ganha as pessoas. De verdade, amados. Nós temos que nos encher do Espírito e ir cheios. Né? Que Deus vai mover. Tem que ser assim. Alguém já te procurou para orar? Para pedir alguma coisa, no momento de necessidade? Você tem o Espírito Santo, Deus vai trazer as pessoas, né? Aqueles que precisam ser salvos, e vai agregar. Então, balança quem está do teu lado e fala, se disponha, meu irmão. Né? Ok. Jesus andava com os pecadores. Né? Temos que ganhar eles. Ele nunca deixava, Jesus fala, eu estava no templo todos os dias com vocês, né? E nas sinagogas. Então ele não deixava das coisas da igreja, mas ele participava ganhando vida, sabia disso, né? E aí, algo muito importante também, nesse mesmo versículo, então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Deixa eu falar isso bem rápido para vocês, tá? Se encontre na palavra, tá bom? Se encontra na palavra. O que é isso, pastor? Tem algo a respeito da palavra de Deus que diz respeito a você. Amém? Se Jesus habita dentro do seu coração, tudo da palavra diz respeito a Jesus. Tudo, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele é o verbo encarnado, a palavra encarnada, todas as palavras proféticas, tudo que a gente fala de cuidado de Deus, das coisas que os salmistas colocaram, diz respeito a Jesus. Né? E Jesus habita onde? Dentro de nós. Mas deixa eu compartilhar isso aqui rápido. Tem uma porção da palavra que você tem que se encontrar na palavra. De verdade mesmo, você tem que entender quem você é em Deus. E às vezes quem você é em Deus é muito assustador para a sua natureza carnal humana. Você não tem como entender isso humanamente. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Como assim, pastor? Deixa eu explicar. O normal nosso, de todos nós, tá? É querer descansar. Quem gosta de descansar? É o normal, irmão. Não é? Vamos falar do esporte, quem está falando, estou com camiseta esportiva aqui, né? Tem 3 cores muito bonitas, fazendo propaganda mesmo. Profético, né? Eu peguei a minha lá na quinta, chegou, eu peguei no outro dia, já fui na academia com ela, fui tudo parecendo um moletom assim, tudo esquisito, nada a ver, e a camisa por cima. Mas eu tenho certeza que alguém viu. Né? Para chamar a atenção mesmo. E já ficou pensando, o que significa? Pode saber que durante essa semana na academia, eu vou todos os dias assim, alguém vai perguntar, o que é isso? Né? Aí eu explico, ganho para Jesus. Né? Oportunidade, é isca para pesca. Mas, os planos que Deus tem para você, você tem que achar na palavra. Como assim, pastor? Deus tem planos maiores ou menores para nós? Maiores. Os caminhos dele são mais altos ou mais baixos? Mais altos. Deixa eu só explicar isso aqui. A nossa tendência é descansar, querer sossego, não querer trabalhar. Então, nós acabamos nos tornando bons gerentes de quase tudo na nossa vida. Bom gerenciador, pouco conquistador.
Os planos de Deus, eles vão exigir que você saia de um lugar de conforto para um lugar de desconforto. Porque os planos de Deus são mais altos que os nossos. Todo mundo tem um pouquinho de medo de altura, é ou não é verdade? Mesmo quem não tem, chega na beira do precipício e olha, né? Me deu um negócio aqui, né? Ou quando vai andar de avião, quem nunca andou de avião? Então, quando você andar, já vou profetizar em nome de Jesus, quando você andar, você vai ver que alegria que é. Você vai olhar um negocinho de ferro e vai falar, vou subir aí. Se eu não vou, como é que esse negócio voa? Eu me lembro a primeira vez que eu fui andar de avião, tinha 19 anos, foi, acho que da empresa, eu acho, foi num casamento lá em Minas. Aí eu me lembro que eu sentei na janela, todo faceiro, quando eu olho assim na asa do avião, eu já lia inglês, falava inglês desde pequeno, eu li um negócio escrito assim, ó, don't step, não pise, para fora na asa. O que tinha em cima do don't step? A marca de um Coturno 44. Deus santo, Jesus, quer ver que o cara pisando naquele negócio, vai quebrar, esse avião vai cair. Né? Que é mais fácil, a gente às vezes crê sempre no pior, né? Tem dificuldade de acreditar. E é assim quando a gente é um gerente. Deixa eu explicar. Ó. Quando você quer só guardar ou gerenciar as coisas da sua vida, você dificilmente avança. Vou explicar. Posso ou não? Posso ou não? Você é um jovem, tem energia, né? Come por 5. E você mantém comendo igual, mas você não percebe que o metabolismo mudou. Você gosta tanto do seu celular que você guarda ele. Hoje você tem ainda aquele Nokia lá. Inquebrável, grandão. Não queira gerenciar as coisas, queira avançar em nome de Jesus. Se encontra nas escrituras, o que eu estou querendo falar é que assim, ó, Deus tem um plano mais alto para você. Só que você não pode ficar no mesmo lugar. Vai ser desafiador, pastor? Tenho certeza que vai ser desafiador. Eu vou saber como tudo vai acontecer? Não vai saber, porque a Bíblia fala que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então as coisas que Deus tem para você são muito maiores do que você imagina. Muito mais. Quem imagina algo bom? Eu vou te contar, se Deus deixou você ter esse desejo, provavelmente Ele vai superar essa expectativa. Vai superar a expectativa. Se você olhar mesmo, você imaginou que você ia ter filhos, Henrique? Não tantas. Mas não é uma alegria ver as meninas? Claro que é uma alegria. A gente olha e fala, meu Deus, Deus superou as expectativas. Quem é pai pode falar isso em nome de Jesus? Né? Você olha os filhos, glória a Deus, Deus superou todas as coisas. Mas se encontre nas escrituras, tá? É o que mais eu quero falar para você, assim, ó. Encontre palavras que são palavras a seu respeito, que você entende que são a respeito, e cumpra-as. E ande naquele cenário, ande naquele propósito, ande naquilo que Deus tem para você. Né? Ou receba uma palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem que ser algo de Deus para a sua vida. Beleza, vou para isso, vou avançar para isso. Deus vai fazer. Pastor, preciso ser um pastor? Não. É o que Deus falar para você. Embora em alguma esfera todo mundo vai pastorear alguém. É ou não é verdade? Quem é pai ou mãe pastoreia os filhos e assim por diante. Vamos lá agora para a parte prática aqui. Vocês estão comigo? Chacoalha quem está do seu lado e fala, acorda, irmão. Ótimo, né? Uns estão cansados de ontem. Então lá, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o Espírito está sobre você. E Ele te unge para algo. Novembro eu começo uma série, por que fazemos isso? Uma das palavras é unção. Por que ungimos? Ungir é separar, igual Jesus foi separado. Você foi ungido para algo. Você foi separado desde o ventre da sua mãe para algo, para alguém, para um povo, para algo que Deus tinha determinado para a sua vida. Eu creio que é na fazenda porque você está aqui. Né? Se tivesse em outro lugar, eu ia crer que era no lugar que você estava. Mas você está aqui, Deus tem algo para você. Você é ungido, você é separado para algo específico. O que quer dizer? Ó, tem algumas coisas que só você pode fazer. Só você pode fazer. Cadê? A Ju está lá, né? Está aí, né, Ju? A Ju está ali, psicóloga. A Ju é primogênita, não é? Tem coisas que só ela pode fazer. Ninguém mais substitui o papel que ela tem na vida dos pais. É ou não é, pais? O que ela fez na vida de você? Transformou em pais. Alguém mais fez isso? Não. Mudou a vida de vocês para sempre? Oh, disparado. Né? Assim como o Lu também na vida dela tem um efeito. Né? Agora ela tem um irmão que cuida dela, que nunca dá um trabalho para ela, que nunca estragou nada dela, que nunca pegou nada dela. Estou profetizando. Profetizando. O que eu estou querendo dizer é que assim, ó, mesmo nas coisas que a gente fala que é simples, a gente entende, existe um papel das pessoas transformarem as nossas vidas para sempre. Eu tenho meus irmãos, com o meu mais novo assim, o mais novinho não, o mais novinho eu e o outro cuidava, mas eu e o outro era 2 homens, irmãos. Um homem
Quem tem filha mulher é duas amigas. Quem tem filho homem é, né? Um querendo lutar por território, lutar por espaço, brigando um com o outro, não é assim? Quem tem filhos homens? Meu Deus, você compete um com o outro, dependendo da idade, e assim vai. Então, eu e meu irmão, mas assim, ó, quando eu olho para a vida do meu irmão, eu não tenho como mensurar o quanto ele mexeu na minha vida. Foi ungido para aquele lugar. Como com certeza você perguntar para os meus irmãos, ele vai falar, como meu irmão desse jeito me tratou e me fez essas... Principalmente quando entrou no padrão de Deus, amém? Quando estava desvirtuado, não, mas quando encontrou com Jesus. Então, tem algo especial da sua vida para cada um de nós. De verdade mesmo, você foi ungido para algo específico. Então, chacoalha quem está do seu lado e fala, deixa Deus te usar, irmão. Né? Tem coisas que só nós podemos fazer. Tem papéis os quais eu tenho 2 filhos. Ninguém mais pode ser o pai deles a não ser alguém pode ser um tio, alguém pode ser legal, alguém pode dar presente, alguém pode fazer muitas coisas que eu faço, pagar a escola para eles, levar para passear, viajar, pode ou não pode? Mas ser pai, quem pode ser só? Eu. Pergunta para quem está do seu lado, você foi ungido para quê? Hein? Né? Você já casou, que fique com essa esposa pro resto da vida em nome de Jesus. Né? E você com esse marido em nome de Jesus. Né? Foi ungido para... Ok. Mas tem coisas específicas de Deus para você. Seguindo as coisas, fala, e enviou-me para proclamar libertação. Você tem um envio. Para onde você foi enviado, pastor? Eu fui enviado para a fazenda. Né? Eu sei que aqui é o meu envio, meu local de envio. O lugar onde eu melhor vou funcionar, o lugar onde minha pregação vai ser a mais eficiente, o lugar onde mais pessoas vão agregar por causa da minha pregação é na fazenda. É o lugar que eu fui enviado para estar. Eu vejo. Por que você fala isso, pastor? Porque eu não fui enviado para outro lugar. Né, eu fui enviado pela direção, obviamente, da época, mas entendi que era de Deus, aceitei e assim permaneço. E entendo que aqui é o lugar em que eu vou funcionar, é o lugar onde eu vou ter permeabilidade, é o lugar que Deus queria para a minha vida. E aqui tem algo importante, ó, vamos lá, vamos só nos verbos, tá? Enviou-me para o quê? Proclamar libertação. Então chacoalha aí quem está dormindo e fala, você tem que proclamar a libertação. Né? Nós, como indivíduos, temos que proclamar libertação. Nós, como igreja, temos que proclamar libertação. O que é proclamar libertação? Deixa eu falar isso aqui rapidamente com vocês. Ó. Deus não quer que você seja preso em nada. Em nada. Os caminhos dele são mais altos do que os seus. Só que tem gente que, por causa do cenário que viveu, por causa das imitações que tem, por causa das coisas que absorve, ele não consegue nem proclamar. Posso dar um exemplo? Posso? Estava falando com uma pessoa uma vez, falando sobre casamento, e a pessoa falou assim para mim, pastor, casamento, a única imagem que eu tenho é meu pai e minha mãe brigando a minha vida inteira. Mas pastor, eu não tenho nenhuma lembrança de nenhum dia que os meus pais não brigavam. Depois eles se separaram. Confusão, coisa na família. Ele falou, eu até fiquei feliz com a separação dos meus pais, de tanto que estava vendo uma coisa num padrão pervertido. Estou conseguindo me fazer entender isso ou não? E daí eu perguntei para ele, e expectativas de casamento e coisa sua? Aí ele falou para mim, eu não tenho expectativa de casar. O que quer dizer isso? A pessoa sofre tanto com algumas coisas e fica preso num lugar que ela não consegue nem declarar aquilo para a própria vida. Estou conseguindo me fazer entender sim ou não? Jesus começa falando que o lugar em que o Espírito mexe nele, que ele tem que falar, é trazer a proclamação. Por quê, pastor? Vocês já entendem de autoridade, já entendem declaração. Quando eu começo a declarar, eu começo a falar das coisas que eu vou viver. Tem o poder criativo das coisas. Se tem coisas que você tem dificuldade de declarar, exemplo. Amém. Vou dar um exemplo assim, básico, mas que pode caber. Posso ou não? Posso? Quem gosta de coisa boa? Ó, se você é casado e não levantou a mão, você acabou de arranjar um problema conjugal. Quem gosta de coisa boa? É ótimo, né? Você fala, tua escolha, né? Claro, ok. Não sei se aconteceu isso com algum de vocês. Você foi num shopping, numa loja super chique. Você ficou tentado a olhar. Mas você fala, não vou entrar. Por quê? Fala aí para mim, por quê? Por quê, Henrique? O pastor Henrique falou, teve coragem. Porque é muito? É muito caro. Alguém já viveu isso ou não? Sim ou não? E às vezes, se você já teve a coragem de entrar, você às vezes descobre que naquele lugar é mais barato do que o lugar que você compra. É ou não é verdade? Você fala, meu Deus, que loucura. Né?
Mas por que você está falando isso, pastor? Ó, aqui é literalmente esse choque que a gente vê. Do que, pastor? Os traumas e as coisas que eu tenho, o modo como eu vejo as coisas, não permitem que eu nem participe daquele ambiente. Tem problema entrar numa loja que as coisas são caras? Quem já entrou numa loja que as coisas são baratas e você não comprou nada? Sim ou não? E qual é a diferença de entrar numa loja cara? Sabe qual é a diferença? As minhas prisões. É ou não é? As minhas prisões. A minha ideia, a minha percepção das coisas. Minha percepção das coisas. Esse dia eu estava falando com um jovem da igreja que estava querendo comprar um carro, dele vendo um monte de carro, de repente ele me falou, pastor, achei X carro, uma caminhonete X, é o mesmo preço de um carro assim, só que é um carro importado. Falei, melhor comprar esse aí, né? Estraga menos, tem outras coisas, tudo bem, um pouquinho mais velho que o outro, mas o carro tem bem mais, né? Maior, um monte de vantagem. Ele falou, meu Deus do céu, mas ele ia ficar com um carro menor, numa condição menor de atender a própria família que ele está gerando, porque ele nem ousaria o quê? Pesquisar. Eu estou usando coisas financeiras, mas isso serve para todas as coisas. Posso ouvir um amém? De verdade mesmo, amados, dos planos e das coisas que a gente tem. Por que você está dizendo isso, pastor? Que chegue uma estação de mudança na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? De mudança mesmo em todas as coisas. Eu brinquei, falei da camiseta da igreja, mas, amados, não é bom alguém ver uma camiseta que é da igreja, assim, no sentido que eles falam que é de crente, sabe? E é da melhor qualidade? Não é ruim ver uma que você vem assim, né? Meu Deus, a cara está do Esminiguido, daqui a pouco está do Smiggle. Né? Tá assim, que o Senhor traga mudança nas nossas vidas, em nome de Jesus. Comece a orar para Deus e não ficar só no gerenciamento da sua história, das coisas que fez, e comece a falar, onde o Senhor pode me levar? O que o Senhor quer para mim? E começa a proclamar aquelas coisas em nome de Jesus. Primeiro passo que você vai ver da libertação é a proclamação. Então, no caso, igual esse jovem que eu aconselhei, falar assim, ó, em nome de Jesus, se for a vontade de Deus, eu vou casar. Eu vou ter um casamento abençoado, não vai ser igual ao dos meus pais. Eu vou viver as coisas que meus pais não viveram. Quem pode dizer amém? Primeiro passo é a declaração. Consegui me fazer entender? Então chacoalha quem está do seu lado e fala, muda tua boca aí, vai, irmão. Né? Não vai falar, nunca será. Teu filho, é igual eu falo para as crianças. Né? Meus filhos falam, pai, eu vou passar tal aniversário no Japão. Amém, vai. Né? Não vamos quebrar os sonhos de ninguém, nem limitar as coisas. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nem tudo nos convém, nem tudo edifica, a gente não deixa nada dominar. Amém? Próxima coisa, aí ele fala aqui, ó, proclamar libertação aos cativos e precisamos ser restaurados para que nós possamos restaurar. Restaurar é voltar ao original. Você tem que deixar Deus restaurar a sua vida, mudar as coisas. O problema de uma pessoa não restaurada é que o ferido sempre fere. Deixa eu explicar. Ó. Uma pessoa que tem uma ferida no seu coração, já vou explicar aqui um problema que muita gente tem. Posso ou não? Uma pessoa que tem uma ferida no seu coração, uma ferida na sua alma, que nunca foi restaurada, é uma pessoa que, um hábito eu vou falar que ela sempre vai ter. Posso ou não? Vai xingar. Vai falar palavrão, vai se irritar e vai perder. Por quê, pastor? Porque tem coisas nela que nunca foram curadas, e a boca fala. Do que está cheio o quê? Coração. Então ela tem complexos, tem coisas, tem situações, então em situações extremas onde aquilo aparece, a boca dela fala do que está cheio coração. Precisamos ser restaurados em nome de Jesus, para que nós possamos restaurar as outras pessoas. Nada te aflige, você não entra naquele processo, está completamente. Restaurar é voltar ao padrão original, né? Reformar eu troco aquela peça, mas restaurar é aquilo que Deus queria que fosse. Que o Senhor traga restauração às nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Restauração, né? No caso desse jovem, igual eu falei, você precisa conviver com famílias que não vivem assim igual você. Você não pode ficar se isolando, porque ele se isola, né? Você não pode ficar se isolando, porque a ideia que você tem no casamento é o quê? Luta, briga, e provavelmente, porque os pais eram da igreja, quando chegava na igreja, como é que era? Mão dada, tudo bonito. Eu falei, você tem que conviver com famílias. Quando você descobriu que é um casamento de verdade, as pessoas em casa, rindo, participando. Não é verdade, amados? O pai e a mãe tendo intimidade, se alegrando com os filhos, celebrando as coisas que tem. Os filhos todos se perderam, na verdade, dessa família, né? Normal. Separou, rasga as crianças no meio, né? E deixa lá. E precisa de restauração. Vocês estão comigo? Se tem áreas da sua vida que precisa ser restaurada, você tem que falar com Jesus. Espírito Santo, traz a restauração na minha vida. O restaurado pode restaurar.
Quem não está restaurado dificilmente vai ter uma possibilidade de restaurar alguém. Que o Senhor restaure as coisas dentro de nós. Amém? O que eu estou fazendo com essa série de ministrações bem de ensino, restaurar o padrão doutrinário do que é o plano de Deus para a igreja. Quem pode dizer amém? Para a igreja. Não é o que eu quero da minha vontade, não é o que é fácil, é o que Deus fala que tem que ser a igreja. Ok, tem que me moldar? Tem que me moldar. Eu me moldando, eu estou restaurando o padrão que Deus tem, que é o mais efetivo, o mais eficaz, o que mais vai fazer. E restauração de vista aos cegos. Aí aqui o último, para porém, ótimo, libertar. Eu começo declarando, eu sou restaurado e aí eu consigo libertar. Se não tem isso, dificilmente. Como assim, pastor? Deixa eu exemplificar. Quem gosta, já que está perto do almoço, quem gosta de comer carne? Ótimo, né? Quem gosta de churrasco? Ótimo. Quem sabe que o churrasqueiro encosta a mão na carne? Alguns não sabiam? Não estava na dúvida. Não sei se você sabe, mas para temperar a carne, para fazer, geralmente é com a mão, não é com a boca, não é com a... Né? Você pega a carne, espeta a carne ou corta. Sim ou não? Você comeria um churrasco de alguém com a mão toda feridenta? Se fosse um churrasqueiro, já imaginou? O cara vai lá, vai servir uma carne para você e mostra a mão toda feita. Você comeria ou não? Não, é literalmente esse cenário. O que, pastor? Eu tenho que estar limpo, liberto para poder libertar. Tem que ser algo nosso. Por quê, pastor? Porque se eu não sou liberto, aquilo que a pessoa está passando causa algo muito terrível dentro de mim. Muito terrível dentro de mim, de verdade. Estamos com um psicólogo aqui, lá e lá. É difícil ouvir os outros, é ou não é? Se você tem uma ferida, quando a pessoa fala daquilo, mexe na mesma proporção dentro de você. Porque você é obrigado a imaginar aquilo. E a tua mente não sabe o que é verdade daquilo que você imagina ou daquilo que você vê. Ela entende e absorve todas aquelas emoções. Quem já sofreu com algo que alguém te contou? Principalmente quando você sofreu, quando você passou por isso. É assim que Deus usa às vezes até para curar. Alguém vai dar um testemunho de sofrer um abuso, pessoas que nunca falaram na vida inteira, né? Sentem aquilo, são curados e assim restaura. Por que você está falando dessas questões, pastor? Literalmente disso. Nós como igreja precisamos ser completamente libertos. Para que a gente possa libertar. Vou terminar com uma coisa que aconteceu ontem. O pastor Edésio, a gente veio gravar o podcast aqui de manhã, a gente saiu conversando, ele falou assim para mim, pastor, tive num retiro, foi muito legal ele me contando o retiro, e eu consegui ministrar um jovem, e um jovem me entregou um pacote das coisas que ele tinha levado lá para o retiro, cheio de drogas. Ele deu para ele. Ele falou, ok, você não vai usar aqui, você entendeu que você não vai usar aqui, tal. E ele pregou o retiro inteiro. O jovem passou pelo processo do retiro, né? Um evento assim, né? Aí no final ele era o responsável pelo jovem, ele tinha que entregar as drogas de novo para o jovem. Aí ele chamou o jovem assim e falou assim, jovem, vem cá, fulano, tá o seu pacote. Eu não ia ficar com ele, né? Aí ele brincou ainda que ele falou assim, o jovem falou para mim, não, isso aí é seu. Ele falou, meu não, tá amarrado. Não tem nada com esses negócios aqui. Ele falou, não, pastor, eu nunca mais vou usar isso. E aí ele estava me contando esse testemunho porque ele falou assim que ele tinha encontrado o jovem uma semana depois, né? E o jovem estava tremendo assim, veio falar com ele, tremendo. Falou, uma semana não, acho que 10 dias depois, ele falou, pastor, desde aquele dia eu nunca mais usei drogas. Mas quando o jovem, voltando à história, quando o jovem foi entregar o pacote, falou, não, você, fica com você aí. Aí ele falou assim, teve uma atitude muito sábia. Ele falou assim, não, agora nós vamos fazer o seguinte, você vai jogar isso aqui no lixo. Ele foi com o jovem, disse que o jovem foi também meio tremendo, aflito, levou ele lá perto do lixo, falou, agora nós vamos fazer uma oração, né? O jovem é recém-convertido, não sabia fazer oração nem nada, ele falou, e não, você vai renunciar a essas coisas e vai jogar no lixo. E o jovem disse que orou, chorando assim, e jogou a droga no lixo. Por que você está falando isso, pastor? Naquele momento ele foi liberto. Eu ainda falei para ele, pastor, então a libertação veio nesse momento. Porque todas as vezes que esse jovem tinha tido droga na vida dele, ele nunca conseguia jogar no lixo, ele só conseguia jogar para dentro. E as drogas dominavam sobre ele. Mas nesse dia ele foi liberto, porque ele exerceu domínio e sujeitou aquelas coisas. A palavra que o Senhor tem para o homem é que o homem vai ser uma bênção, vai frutificar, vai multiplicar, vai encher, vai dominar e vai sujeitar. Nós não podemos ser escravos de nada.
nada pode nos dominar. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Porque uma pessoa completamente liberta, ou seja, que tem unção, a Bíblia diz que quebra todo jugo, porque aquilo não domina ela. Eu não entro emocionalmente naquele jogo, eu não entro no emocional. Por que um pai dificilmente tem a condição de libertar o filho das drogas? Porque ele já entrou naquele jogo emocional, ele já está naquele vínculo, ele já está acostumado com o filho daquele jeito. É ou não é verdade? Se teu filho tem qualquer dificuldade de outras coisas e já chegou em 15, 20 anos, provavelmente não é você que vai mudar ele mais. Por quê, pastor? Que se fosse mudar, você já teria mudado. Você precisa de alguém para ajudar a libertar. Quem pode dizer amém? E nós precisamos de alguém para intervir na nossa vida. Igual o pastor nesse exemplo, foi o pastor que confrontou o jovem, conseguiu que o jovem desse as drogas para ele, ficou 1, 2 dias sem, na unção, na presença de Deus, até o momento que ele foi liberto. Que o Senhor possa nos libertar de tudo que nos aflige, em nome de Jesus. Nós não devemos ter medo das coisas, não devemos ter nada pode nos dominar. Você sabe sua dieta autorrestritiva, como eu já falei, mas que o Senhor traga uma estação de quê, pastor? Para quê? Aí ele fala assim, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa as coisas que aconteceram, Jesus te ama de forma incondicional. Sempre te amou antes em todas as coisas, e nós temos que ser os agentes dessa mensagem. Mas a gente consegue fazer isso quando a gente é liberto, irmãos. Quando aquilo não dói mais em você, quando aquilo você não tem rasgo mais sobre aquela pessoa, você consegue abraçar, você consegue amar. Você está livre. Você não está mais com a mão feridenta, então você não tem problema de pegar numa ferida que tua mão está limpa. Vai curar. A gente santifica as coisas. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero fazer algumas orações hoje, tá? Não vou demorar. Aí a gente vai ceiar. Primeira oração é se você nunca entregou a sua vida para Jesus, quero te convidar a fazê-lo. Como é que eu faço, pastor? Você vai colocar a mão no seu coração, eu peço que faça isso só para você ficar consciente de si mesmo. E vai declarar com seus lábios, crendo no seu coração. A Bíblia diz que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, é salvo. Vamos orar essa oração juntos? Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem